Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Hoje nós iremos meditar a respeito de duas parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos entender isso, esta parábola. Nos dias do Senhor Jesus, nessa época, as pessoas, elas tinham o costume, tinham o hábito de pegar os seus bens, os seus tesouros, coisas que tinham valor, e elas enterravam, escondiam em campos. E muitas vezes, um exemplo, é um homem, um pai de família, ele fazia isso, mas não contava para a família, não contava para a esposa, não contava para os filhos, enfim, e deixava escondido aquele tesouro, aquilo que tinha valor. E muitas vezes ocorria dele morrer, dele falecer, e ninguém da sua família não sabia que havia naquele campo que pertencia a ele e à família um tesouro. E aqui Jesus está dizendo que um homem, ele encontrou ali no campo um tesouro oculto, ou seja, um tesouro escondido. Então, de repente ali, era um trabalhador que ele estava trabalhando naquele campo, fazendo alguma coisa naquele campo e inesperadamente ele encontrou o quê? Aquele tesouro oculto, aquele tesouro escondido. E ali, transbordante de alegria, o que ele fez? Ele vendeu tudo o que possuía e comprou do dono aquele terreno, aquele campo. Agora note, ele comprou aquele campo, ele comprou, adquiriu aquele terreno, por quê? Por causa do tesouro escondido que estava lá, que o proprietário, de repente, o filho que herdou aquele campo, ele não sabia da existência daquele tesouro. Agora, vamos levar isso para o parâmetro espiritual. Esse campo, ele simboliza, representa a igreja. Esse campo, ele também pode representar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E esse tesouro, justamente, ele é a salvação
a vida eterna. Esse tesouro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tesouro também ele é o reino de Deus. O que acontece quando a gente foi para a igreja, que é o campo, quando nós começamos a meditar na palavra, que é o campo, então, tanto na igreja quanto na palavra, foi-nos revelado esse tesouro que estava oculto aos nossos olhos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Agora, entenda uma coisa. Aqui na palavra, nós vimos que esse homem, ele transbordou de alegria, assim como eu e você sabe. Quando Cristo, ele se revelou a nós, quando na igreja foi apresentado o Senhor Jesus para nós, isso nos causou o quê? Alegria. Quando nós encontramos Jesus na Bíblia Sagrada, na palavra, isso nos trouxe o quê? Alegria para nós, para as nossas vidas. E esse homem, com interesse naquele tesouro, o que ele fez? Ele comprou aquele campo. Só que para ele adquirir aquele campo, ele teve que vender tudo. Então ele vendeu, se desfez de tudo que ele tinha, ou seja, fez uma troca, vendeu tudo que ele tinha para sim poder comprar o que? Aquele campo. De repente, esse homem, ele deveria ter até residência, e ele se desfez da residência, enfim, se desfez de tudo para ter condições de comprar aquele campo, mais interessado no quê? No tesouro. Então, eu e você, um exemplo, vamos dizer assim, que você tenha uma casa e você encontre outra casa melhor. Só que você ali não tem condições de comprar aquela casa e permanecer na casa também que você está. Você não tem condições de ter as duas casas, mas você gostou daquela casa. E aí o que você vai fazer? Você vai se desfazer da casa a qual você está morando? Você vai vender ela e o valor que você pegar na venda dessa casa, com esse valor, você vai adquirir a outra casa, você vai comprar a outra casa melhor, que você gostou, a casa da realização dos seus sonhos, enfim. Então, sabe, nós estávamos nesse mundo perdido, nós estávamos vivendo em pecado, em iniquidade, vivendo de uma forma, de uma maneira que não agradava a Deus. E nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, sabe? Foi nos apresentado o Senhor e nós descobrimos o seguinte, chegamos a essa conclusão que para adquirir esse tesouro que é Jesus, que é o reino de Deus, era necessário a gente se desfazer, deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, porque
não tinha como a gente entrar no reino de Deus e permanecer presos nas coisas do mundo, ou seja, não tem como estar com um pé na igreja e outro no mundo. Não tinha como a gente viver para Jesus e viver para o mundo ao mesmo tempo. Então, nós deixamos tudo aquilo que desagradava a Deus, vícios, adultério, enfim, deixamos avareza, tudo aquilo que nós sabíamos que não agradava ao Senhor, e nós deixamos para sim adquirir algo maior, algo melhor, algo superior, que é o tesouro que estava escondido, que foi revelado, apresentado a nós, que é o reino de Deus, que é a salvação, a vida eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, sabe, foi uma troca, a troca das coisas do mundo que nós deixamos para sim eu e você tomarmos posse desse tesouro, para vivermos para esse tesouro, para que eu e você de fato e de verdade entrássemos no reino de Deus. Então, da mesma forma que eu dei esse exemplo, se você está numa casa e você quer outra casa, e você tem que se desfazer dessa casa para sim tomar posse da outra casa, porque não tem como você ficar com as duas casas, no exemplo, assim não tem como a pessoa, ela está no reino das trevas, está no reino de Deus ao mesmo tempo, não. Ela deve se desfazer do reino das trevas para sim ela possa estar no reino de Deus. Esse é o significado da parábola do tesouro escondido. Esse tesouro nós vimos aqui que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o reino de Deus. Agora, vamos dar continuidade e vamos ver a parábola da pérola. Diz o seguinte, verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e a compra. Preste bem atenção. Aqui, Jesus está dizendo que havia um negociante, um comerciante, e ele procurava o quê? Boas pérolas. Esse negociante, esse comerciante, somos nós, é o ser humano. E ele procurava boas pérolas, sabe? Ele iria trocar ali pérolas que ele tinha por outras pérolas que aparentemente para ele eram boas, eram pérolas que tinham valor. E essas pérolas que eu e você procurávamos eram coisas, eram hábitos que iriam nos preencher, sabe? Eram coisas que aparentemente iriam dar sentido para as nossas vidas. Então nós sempre procurávamos experiências, procurávamos
algo que de repente iria nos completar, iriam nos satisfazer, mas era momentâneo, sabe? Era só por um tempo, por um período, mas depois continuava o quê? Aquele vazio, sabe? Aquela insatisfação, sabe? Nós ainda não estávamos completados, sempre faltava alguma coisa. Agora, lê comigo de novo o versículo 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora esse homem ali, que estava à procura de pérolas, sempre encontrava ali boas pérolas, mas chegou um dia, um momento, que ele encontrou uma pérola, só que não era qualquer pérola, mas era uma pérola de grande valor. E essa pérola de grande valor também é Jesus Cristo, é o reino de Deus. Então chegou o dia, sabe, que nós encontramos alguém que iria nos completar, queria nos realizar, queria preencher o nosso espaço vazio. Um exemplo que eu posso dar, eu mesmo, sabe? Procurei ali muitas pérolas e aquelas pérolas por um tempo ali satisfazia, alegrava, ou seja, eram as pérolas boas, mas mesmo assim, no meu íntimo, sabe, do meu lado de dentro, sempre faltava alguma coisa. O que era isso? A ausência de Deus. E isso só poderia ser preenchido através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E no dia que eu encontrei essa pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus, eu pude ver que Ele iria me completar, me realizar, que Ele iria preencher aquele espaço dentro de mim que deveria ser preenchido. Todo ser humano tem esse espaço que precisa ser preenchido, e o único quem pode preencher é Jesus Cristo, a pérola de grande valor. E também, se é uma pérola de grande valor, entenda, não é qualquer pérola, não é qualquer coisa ou algo, mas é a única pessoa, o único ser que pode preencher o ser humano e dar sentido para a vida do ser humano. Pois lembrando, nós procurávamos coisas que poderiam dar sentido para as nossas vidas, mas nunca davam. Mas quando nós encontramos Jesus, essa pérola de grande valor, encontramos algo, encontramos alguém, encontramos uma pessoa que trouxe sentido para as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus é o único quem pode dar sentido para a vida do ser humano. Só que há um porém. Aqui lembra que está escrito que quando esse homem ele encontrou essa pérola de grande valor, ele teve que vender tudo que ele possuía para sim comprar essa pérola, assim como na parábola do tesouro escondido. Assim, da mesma forma, meu irmão, minha irmã,
esse vender tudo que possuía é se desfazer de tudo aquilo que desagrada a quem? A Deus. E ao mesmo tempo, sabe, é a pessoa reconhecer o valor de Jesus, é a pessoa priorizar o reino de Deus, é a pessoa colocar Jesus em primeiro lugar na vida dela. Então, nós nos desfizemos do velho homem, da velha criatura, nós nos desfizemos de tudo aquilo que não era aprazível aos olhos de Deus, para sim adquirirmos essa pérola de grande valor que é o Senhor Jesus. Porque lembrando, não tinha como nós nos apossarmos, falando figuradamente de Jesus, não tinha como andarmos com Jesus e ao mesmo tempo andarmos com as coisas do mundo. Nós chegamos a essa conclusão e Jesus, através da palavra do ensino, ele mostra isso. Então, saímos do reino das trevas e entramos no reino de luz, no reino de amor do Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós temos, no caso, encontramos essa pérola de grande valor que trouxe sentido para as nossas vidas. Se você diz, sabe, pastor, eu não encontro sentido para a minha vida, o que vai dar sentido para a sua vida é essa pérola de grande valor que é Jesus Cristo. Basta você se batizar, você entregar sua vida para Ele, você morrer para o mundo e viver para Deus, e você vai encontrar sentido na vida. Você vai tomar posse dessa pérola de grande valor. Você vai andar de mãos dadas com o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o significado dessas duas parábolas, da parábola do tesouro escondido e da pérola. E vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela revelação da sua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tesouro que é Jesus Cristo, teu Filho amado, por essa pérola de grande valor também, que é o teu Filho, Pai, pois é através do teu Filho que nós encontramos sentido para as nossas vidas. Ó Jesus, te amamos, te adoramos, queremos o Senhor mais do que tudo, porque nós reconhecemos, nós entendemos que o único quem pode dar sentido para as nossas vidas é o Senhor e mais ninguém. Pois sem ti, Jesus, nós não encontramos vida, não encontramos razão para viver. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo aquilo que não te agrada e nos ensina, Jesus, que possamos viver da forma que lhe apraz, da forma que lhe agrada. Vem nos abraçar, nos envolver com teu Santo Espírito e que o Senhor venha se revelar
para esse homem, para esta mulher que me acompanha, que ainda não conhece ao Senhor, que ainda de repente o Senhor se encontra oculto para ele, oculto para ela, e essa pessoa ainda não se deu conta que a única forma de ter sentido na vida dela é entregando a vida dela para o Senhor. Então, que ela venha chegar a essa conclusão, que ela venha se desfazer de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e ela entregue a vida para ti, e assim que essa pessoa ela possa encontrar razão para viver, em nome de Jesus Cristo. Assim, mais uma vez te agradecemos, Pai, por esse tesouro, por essa pérola de grande valor que é o teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e toca na vida desta pessoa que me acompanha, naquilo que ela precisa, que ela veja o Senhor agir na vida dela, seja na saúde, seja, meu Deus, na vida profissional, seja no trabalho, seja no casamento, seja na família, que ela veja a tua mão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz.